Esse vídeo é o primeiro que eu faço exclusivamente para falar sobre a Capitã. Eu tenho a impressão de que ele vai ser um recado muito útil no longo prazo, especialmente. Antes de vir para o digital, eu trabalhei com muitas coisas, trabalhei com vendas e eu estou acostumada a ser subestimada desde sempre. Eu acho que isso sempre fez parte da minha vida. E eu sempre tive uma luta para mostrar o meu valor para mim mesma e não para os outros. Mas em algum dado momento da minha vida, eu tentei ser alguém que se encaixava. Isso nunca me trouxe satisfação, qualquer tipo de validação ou felicidade plena, se é que me entende. E no digital, a gente quer pertencer muito àquele grupo de pessoas bem-sucedidas e ser validado e reconhecido por elas, mas a gente se esquece do que é valor para nós. Eu sou uma pessoa de valor, independente do lugar que eu esteja. Por ter plena consciência de quem eu sou nesse mundo e todas as pessoas têm o seu valor. Mas se elas não conseguem enxergar dentro delas mesmas, ninguém vai conseguir te dar essa nota. A vida não é um desfile de escola de samba onde a tua performance ela é validada por pessoas que vão te dar de 0 a 10 numa nota, sabe? Não é um concurso. É que nota você dá para você todos os dias, o quanto você pode ser melhor na relação com você. Eu criei a Capitã com uma personagem para trabalhar no digital. Então, para estar conseguindo fazer meu conteúdo, para estar conseguindo me posicionar, para estar conseguindo estar nesse lugar, posicionada digitalmente para vender as minhas soluções, eu trouxe esse perfil da Capitã e que vem da minha vivência como liderança, trabalhando no presencial mesmo. Eu prestava serviço dentro de quartéis no Exército e algumas pessoas dentro dos quartéis viam o meu comprometimento com aquilo, a minha presença para liderar, acompanhar as entregas, com tanta presença naqueles ambientes, que elas me confundiam como alguém daquele lugar, como capitã. E, de fato, eu me misturava no meio daquelas pessoas. Então, eu conhecia as músicas, eu ia nos eventos, eu conhecia, né, as falas, os símbolos, eu estudava historicamente, né, aquelas tropas, aqueles quartéis, a história daqueles lugares que a gente ia trabalhar. Então, eu não era uma militar, mas eu me colocava no lugar deles, e por ter essa proximidade tão grande e vivenciar de uma maneira extremamente prática a liderança e a entrega dos serviços como terceirizada, eu comecei a reparar que em alguns lugares que eu era bastante presente nessa entrega e nessa experiência, né? Não era só vender o serviço, era de fato acompanhar e entregar, me certificar de que aquilo estava satisfatório e com uma boa qualidade. Por ser essa pessoa muito presente no campo de batalha, nesse contexto, alguns militares me chamavam de capitã, mesmo não sendo militar, muito mais pelo posicionamento em si. Me confundiam como um oficial. E aí, ano passado, eu quis testar muito uma estratégia de visibilidade, intencionalmente falando. E aí eu investi em anúncios, em tráfego pago dentro de um evento de marketing digital. E eu me senti extremamente exposta, sabe? Quando você está numa vitrine e você é um manequim humano, e as pessoas passam e ficam observando você ali. Foi um posicionamento que eu senti que era o que precisava ser feito para os objetivos que eu tinha com aquele evento. E ao mesmo tempo não foi uma estratégia confortável, né? Eu nunca busquei fama, eu sempre busquei o trabalho, o resultado. E ali eu comecei a despertar dentro de mim um trabalho de alto valor e reconhecimento próprio. À medida que eu fui desenvolvendo os perfis da Capitã, algumas pessoas de fato
começaram a se inspirar nisso e achar legal e me apoiar nisso. E, de fato, ver a estratégia de uma maneira mais ampla e madura. E outras pessoas, entretanto, tinham um olhar muito desrespeitoso para isso. Eu vi isso em reuniões que eu tive com pessoas, né, enfim, de N cadeiras possíveis. E eu comecei a pensar, cara, tem o ônus e o bônus disso. Uma das minhas inspirações também para essa estratégia são movimentos artísticos que acontecem ao longo da história, né? Muitos artistas, de fato, eles vestem um personagem para subir no palco, né? Então, eles precisam construir uma armadura, digamos assim, para que eles consigam ter determinados tipos de movimentações e posicionamentos profissionalmente falando. Inclusive, eu recomendo o documentário da Anitta, e ela traz a construção da Larissa e da Anitta, é por aí. E a Capitã, para mim, é essa personagem que entra no campo de batalha, corajosa, que não tem medo do julgamento. Ela procura trazer a essência dela, e ela é muito ariana, né? Ela é muito vamos lá. Ela não tem muito medo do que as pessoas vão falar dela. Ela, ela está muito disposta e preocupada em fazer o que precisa ser feito. E se ela tiver que trabalhar as estratégias dentro dos valores dela, que estejam relacionadas a trazer visibilidade para a marca, seja por humor, seja por um posicionamento mais sério, ela vai trazer, porque ela é comprometida com a experiência e com o resultado, com a voz do cliente, com a experiência como um todo. Então, ela vai ter os embates, ela vai precisar se posicionar, ela vai precisar trazer um jeito muito mais analítico dentro do posicionamento dela. Isso fez eu revisitar a minha história, fez com que eu trabalhasse um grande processo de autoconhecimento, de autovalorização, de entender todos os desafios que eu superei na minha vida, o quanto que eu fui corajosa e tenho esse perfil desde pequena. Então, se um professor tinha uma postura que não era correta comigo, eu realmente questionava aquilo. Eu realmente negociava melhores condições, e o que fosse mais justo e possível para todos os envolvidos. Essa é a capitã. O jeito que ela se veste, o jeito que ela fala, o jeito que ela se posiciona dentro de eventos, dentro de o posicionamento de alguém que trabalha com comunidade, é um lugar mais analítico, é um lugar mais de liderança, de puxar e conectar as pessoas, é um lugar extremamente expositivo. Não é um lugar que você consegue trabalhar escondido no bastidor. Ainda que seja um bastidor, você é muito visto por ter esse posicionamento de liderança, para justamente poder formar novos líderes e ampliar as conexões. Não é sobre você, mas através de você fomentar isso, entende? É uma grande responsabilidade. E eu assumir que eu tenho esse lado e que eu sou essa pessoa também. Quando eu não estou trabalhando, né, eu não sinto que eu preciso dessa armadura toda, que eu preciso estar montada o tempo todo. Então eu brinco mais. Eu sou, como capitã, capaz de, numa reunião, conversar sério com a equipe. E no fim do dia, desmontada desse personagem, chamar a galera para jogar uma bola, um futebol, um vôlei, um tênis. Eu consigo ter esse disjuntor ligado. Então, uma pessoa que se relacione comigo vai ter uma versão minha que é diferente da capitã. E eu sempre tive isso, só que eu nunca dei nomes aos bois. Então, situações da minha vida que eu tinha que estar numa reunião e no fim do dia eu tinha que ir no enterro do meu pai. Era a capitã que ia para a reunião. E era eu que ia, sabe? E em várias situações onde eu tive que me comprometer muito com o meu trabalho. Eu fui essa pessoa implacável e firme e onde eu me permito apenas desmontar e me abrir e me acessar quando eu estou num lado mais zen, mais meditativo, quanto Camila.
Então, eu consigo, tipo, aqui eu tô trabalhando e aqui eu não tô. Eu consigo me desconectar. Eu não fico só no trabalho o tempo todo. Eu consigo entender que eu sou uma pessoa que vai além do trabalho e que a pessoa do trabalho, a capitã, é uma mulher interessante, corajosa e destemida e tudo bem, e eu amo isso nela e me inspira muito. Acho que enquanto não estou trabalhando, eu também sou uma pessoa fantástica. E não no sentido egóico que eu estou falando isso, no sentido de alguém que está sempre lendo, sempre estudando, sempre procurando melhorar, sempre humildemente num posicionamento de aprender com os outros. Eu estou sempre me colocando numa zona de desconforto intencionalmente para ser alguém melhor. E eu, para conseguir trabalhar, eu tive que desenvolver uma coisa mais sociável, mais num time ágil, num time firme, num time de vou bancar isso aqui, vou bancar as pessoas rirem de mim, vou bancar as pessoas me criticarem, vou precisar bancar isso para ser quem eu quero ser. Porque eu não vou ser a maravilhosa que todo mundo vai amar o tempo todo. E nem sempre eu vou saber se as pessoas gostam de mim e podem acontecer N cenários. Essa capitã precisa estar forte para vivenciar os piores e também os melhores cenários, se sentindo merecedora do melhor sempre. A capitã me ajudou a enfrentar as minhas crenças limitantes como Camila e me fez entender que a busca pela excelência é o lugar que eu quero estar sempre movimentando a minha vida, como filosofia de vida mesmo. E que o perfeccionismo não existe. Então, trouxe para Camila esse lugar dela aprender a se acolher. Então, essa é a minha estratégia em marketing digital. De fato, eu tenho um personagem, quando eu entro numa reunião de trabalho, eu sou a capitã. Então, poucas pessoas têm acesso a Camila. Muito, muito mesmo. Pouca gente tem o privilégio de ter acesso a Camila. Não privilégio no lugar de eu ser a mais, mas no lugar de fato ser uma mulher que eu admiro, gosto e respeito e amo muito. Se você não se acolhe, se você não se ama o suficiente, entenda que ninguém vai fazer isso por você, sabe? Nesse lugar de autoestima. Um jeito que eu me visto é diferente. Tipo, a capitã, ela vai ter que, né, se vestir de um jeito para ser vista e pá, né? Ela vai para um lugar do mulherão que ela precisa ser, da inteligência que ela tem para levar isso junto também dessa imagem. E a Camila, ela, pô, vai jogar bola no fim do dia, vai estar na praia, vai estar lendo um livro, vai estar descansando. Ela não é sociável, ela é introvertida. Ela é misteriosa, ela é acolhedora, diplomática, mas ela é na dela. E a capitã, ela tem que ser presente. A capitã, ela tem que ser ali sociável. Ela vem dessa armadura para ela conseguir construir esses ecossistemas de comunidade de uma maneira colaborativa, construindo através do exemplo novas pessoas que vão fazer aquilo também ou melhor do que ela. E eu quero ter esse vídeo porque eu acho que um RH precisa ter acesso a isso, caso me contrate. Uma empresa grande precisa ver de um jeito extremamente transparente a minha filosofia de trabalho e a mim como ser humano. Qualquer pessoa que queira assinar um contrato comigo, acho que precisa me ver como eu sou. Então, eu tenho essas facetas. Eu tenho uma pessoa que não diria que é durona, capitã. Eu acho que ela não é durona. Ela não tem medo de errar, de pedir desculpa, mas é um lugar vulnerável que ela se levanta rápido e que ela está sempre buscando o próximo passo para que a gente consiga. Ela nem comemora muito as coisas, ela vive um dia após o outro e vai construindo aos poucos, detalhe a detalhe, a excelência na construção das coisas, entendendo que sozinha não se faz nada. É com a equipe que se trabalha. Então, ela é uma ponte, ela é uma facilitadora, ela é uma potencializadora. Ela não é a estrela do show. Ela ajuda a construir o palco e leva mais pessoas lá para frente. E a Camila, tipo, ela tá aqui assistindo tudo isso, ela tá aqui
vivendo a plenitude de não precisar estar sendo a capitã o tempo todo também. Então, num final de semana, quando eu tô numa praia, quando eu tô como Camila, vestida até, né, com vestidos e um estilo mais solto, ela tá ali vivendo a espiritualidade dela, o lado zen dela, a meditação dela, completamente desligada do trabalho. Eu precisei aprender a desligar. E aí eu criei essa divisão para isso. Então eu assim, recomendo que vocês assistam o documentário da Larissa, né, o outro lado de Anitta, porque isso está em comum com a estratégia que eu utilizo. Então, muita gente riu disso quando eu comecei. Foi muito difícil começar a estratégia da Capitã. Acho que foi mais difícil construir a estratégia dela e começar a bancar isso de verdade, consistentemente, do que de fato manter. Acho que começar foi mais difícil. Já tem, né? Vai fazer um ano daqui a pouco que a gente está nesse trabalho de marca. E eu sei que vai ter gente que vai continuar rindo sempre, duvidando, e vai ter gente que vai apoiar e se inspirar também. É do jogo. Eu não poderia entrar nessa estratégia sem saber que existem esses dois tipos de formas das pessoas me interpretarem, e eu não posso me incomodar com isso, porque senão eu não consigo fazer o que precisa ser feito. É isso, ladies and gentlemen. Trouxe um pouco do processo criativo de construção da Capitã, e ela me trouxe liberdade poética e criativa para fazer meus textos, para trazer minha visão de vida, de filosofia, de poder ser engraçado e fazer minhas paródias, minhas quintas séries. Ela trouxe para mim a vontade de não precisar me encaixar. Ela quer muito servir e ser bem servida com o que ela faz, ser respeitada. Não é uma busca por validação dos outros, é o respeito no ser humano normal que está ali tentando fazer o seu melhor pela sua entrega, em prol do coletivo. Isso me ajudou muito. Foi um processo difícil de construção, principalmente a separação entre quem é quem, como é que entra, quando é que sai, né? Mas está dando certo. Tem me ajudado a criar meu conteúdo de YouTube, tem me ajudado a fazer o que precisa ser feito e continuar no jogo. Costumo dizer que não existem vencedores ou vencedores, né, ou perdedores. Só existem jogadores. E se manter no jogo é o que a gente precisa fazer. Jogo da vida. Então, no trabalho, sim, ladies and gentlemen, espere de mim a personagem da capitã. Uma mulher corajosa, destemida, analítica. E fora do trabalho, deixo a incógnita. Ela não está disponível para todo mundo e nem para qualquer um. E assim eu fiz essa construção e vamos continuar com ela. Até o próximo conteúdo. Qualquer coisa, estamos aqui. Pode dizer o que você acha da estratégia, pode dizer o que você acha de tudo isso nos comentários, sem problema algum, tá? Mas a gente vai continuar e esse canal é o lugar onde eu sou mais transparente e aberta possível com a minha audiência, independente do tamanho que ela tenha. Até um próximo conteúdo, sempre à frente, e fora da curva. E é muito interessante, tá? Que dá para quem convive saber a diferença de uma para outra. Mas poucas pessoas, especialmente as que estão no meu ambiente de trabalho, vão saber quem é a Camila. Camila, ela é totalmente acessível para o presencial. Eu não sou acessível no online. E eu construí esse muro florido para me proteger quanto pessoa e me construir profissionalmente cada vez mais forte.